Rapaziada, a diferença técnica, às vezes num jogo que taticamente pode ser até um pouco equilibrado, faz muita diferença. A gente viu um time que tem jogadores extra classe pro futebol brasileiro, alguns até poderiam jogar em nível de Europa, como o Roger Guedes, e o Vasco, que tecnicamente é um time bem limitado. Então vamos falar de Corinthians e Vasco aí. Antes, rapaziada, como sempre, deixa like, se inscreve, comenta, ativa sino, ajuda nós a engajar aí da forma que você preferir, a forma que você quiser. Vamos falar de Corinthians e Vasco. O Vasco da Gama no primeiro tempo simplesmente não jogou nada. O Corinthians, primeiro tempo foi bem, depois no segundo começou, mesmo com substituições ali, manteve um pouco do padrão, mas o primeiro tempo foi bem acima do que o segundo. Mesmo assim, no segundo fez mais gols, porque o Vasco também foi bem para cima, se abriu um pouco. Mas foi um jogo, querendo ou não, o Corinthians jogou melhor, mas podia ser a diferença de dois gols é até um pouco mentirosa. Podia ser 2-1. Numa sorte, se o Vasco tivesse jogadores bons, tecnicamente podia até empatar esse jogo. Mas, principalmente pelas substituições, não dá para falar. O Vasco tá melhorando bastante, conseguiu ter pelo menos um padrão ofensivo. Defensivo não precisa nem falar, né? A defesa do Vasco não presta. Mas ofensivamente, até que foi bem. Os três zagueiros do sistema achei legal. Da última vez que jogou tinha tomado 4 do Flamengo, agora tomou 3, né? Mas ofensivamente, né? Defensivamente, com a linha de 4, com a linha de 3, com a linha de 5, o Vasco vai meter a linha de 5 que acho que não vai dar certo, não. Defensivamente precisa melhorar bastante. Do Corinthians, taticamente, gostei principalmente do lado esquerdo no segundo tempo e do lado direito no primeiro. Só que o Corinthians, apesar disso, jogou bastante pelo meio. A gente acho que dá até pra ver. Nossa, dá pra ver até demais aqui, ó. Jogou bastante pelo meio, a posição mais ou menos aqui de cada jogador. Pela esquerda jogava até um pouquinho mais pelas laterais, mas o Fagner cortando bastante pro meio. Se a gente pegar os substituídos aí, a gente vê mais pela direita também. E o Vasco da Gama. O Vasco jogou bem ofensivamente, ó, com os caras que entraram, dá pra ver bastante aqui, ó, com quem entrou. E no primeiro tempo, se postando um pouquinho mais defensivamente, focando bastante pela direita, tanto no primeiro quanto no segundo, mas no segundo bem mais pra frente, bem mais ofensivo, tanto que até consegue um gol. Vasco perdeu muita chance, o Cássio não fez nenhuma defesa espetacular, o Vasco chegava e chutava, tinha uma boa chance, chutava pra fora. O que mais teve foi gol perdido de todo mundo, Ferreira, Figueiredo, todo mundo. O Peck conseguiu fazer o gol, o Peck foi do Vasco provavelmente o grande destaque por ter feito gol, e o Aureliano por ter dado assistência, porque ofensivamente foi os únicos dois que conseguiram ir um pouco acima da média. Os laterais, que viraram alas, eu gostei. Mais do Puma do que do Piton, mas gostei. E a parte defensiva ali, o Medel fazendo uma saída de bola, principalmente no segundo tempo, foi bem. Como volante, acho que falta muita técnica para ele ainda. O Praxedes estreou bem mais ou menos. O Jair, como sempre, do Vasco é um dos poucos que se salva, mas também nada demais, nada espetacular esse jogo. E dos caras do banco, o Aureliano Peck, o Carabarral tá um pouquinho de nota aqui, o Paulo Henrique, o Paulinho. O Paulo Henrique mal deu pra jogar também, jogou 15 minutinhos ali, não fez nada. O Paulinho realmente não fez nada demais aqui, mas a nota acho que tá até muito baixa, até na movimentação. Conseguiu correr um pouco em campo, vai. Do Corinthians, gostei muito do jogo do Bidu. A gente vê um jogo do Bidu mais defensivo comparado ao Fábio Santos, porque o Vasco veio pra cima e o Bidu segurou muito bem o lado direito. Se conseguiu o lado esquerdo, desculpa. Conseguiu segurar bastante bem o lado esquerdo, até toma o gol, beleza. Então, eu ainda prefiro o Bidu que o Fábio Santos, mas aí depende do jeito que o Lucha quer jogar. Acho difícil ter a dupla que para mim seria a titular ideal do Corinthians, que é Fagner e Bidu. Quando ele vai com o Mendes na direita, ele geralmente vai de Fábio Santos, né? Então, difícil você ver também Mendes e Bidu. Quando tem a mexida lá, o que o Fagner entra, o, o Bruno Mendes vai pra zaga e o Fagner entra na direita. Então, acho que até esse seria a zaga ideal. Só não tiraria o Caetano. O Caetano, pra mim,
A zaga do Corinthians, se o Mendes joga de lateral, é pra ser Caetano e Murilo, né? Então, eu não entendo esse amor também que o Luxemburgo tem pelo Gil, apesar de ter feito um jogo bem bom. E do Corinthians, o Renato Augusto ele é embaçado, velho. O Renato Augusto, ele é embaçado. Eu, como São Paulo, me preocupo demais com esse jogo de volta aí. O Renato Augusto é muito embaçado. Você tá maluco, o que ele joga é um absurdo. Jogou um tempo, nesse um tempo fez chover. Aí o ataque, o Yuri Alberto fez um golaço, mano. Golaço do Yuri Alberto. E o Roger Guedes foi o melhor em campo. Além de ter dado uma assistência, um gol, finalizou demais. O Roger Guedes pega a bola dali, pega a bola de cá. Às vezes, na parte sem bola, ele não fica marcando tanto, fica um pouco mais distante, mas mesmo assim, jogadoraço, é espetacular. O Roger Guedes é, tecnicamente, junto com o Renato, muito acima do resto do elenco, né? Então, os dois sempre vão ser destaque. O Adson, até que tá como meia, eu ia falar, jogou mais aberto pela direita. E o lado direito, como eu falei, do Corinthians, no segundo tempo eu gostei mais. E o Adson tava jogando bem ali nessa parte aí do segundo tempo. Então, basicamente é isso, rapaziada. Não tem muito o que falar. O time do Vasco é horrível. O time do Corinthians, como entrou misto, entrou mais titular do que misto, mas depois começa a fazer mais mudanças ali. A gente não consegue saber muito qual que é o prognóstico pra terça. Então é isso. Vai ficar um videozinho mais curto. Aprofundei mais no Cruzeiro e Atlético também, mas porque foi um jogaço, né? Esse aqui foi um jogo, até o placar você vai falar 3-1. Teve chance para todos os lados, até posse de bola o Corinthians até dominou um pouco mais, mas o Vasco equilibrou no segundo tempo. E finalizações, o Vasco teve mais, mas vou até ver aqui, não tá nem na tela. 13 para fora. O Vasco chutou 13 bola para fora. Gente. O Corinthians chutou 6 no gol, o Vasco 5. Com o dobro de finalizações quase que o Vasco teve. O Vasco chutou 23, o Corinthians 12. Mas no alvo 6-5 pro Corinthians. Então, dá pra ver que o Vasco tá encontrando um padrão ofensivo, pelo menos, que tá tendo jogada diferente, né? Não é só a mesma coisa de sempre, é lateral, cara, com o Barbieri. Toda hora é lateral na área, era a única jogada que o Vasco tinha. Cruzamento pro nada toda hora. Então, dá pra ver que o Ramon, pelo menos ofensivamente, tá começando a mostrar que tem coisa pra fazer. Mas defensivamente tem que melhorar muito, teria que até contratar, né? O Capasso, o Miranda, o Léo, que eu até gosto, hoje jogou mal. Então, a zaga precisa mudar muito do Vasco. Ofensivamente, o Praxedes, o Medel e o Jair fazendo no meio. O Medel, eu preferia que o Medel jogasse até na zaga, numa linha de 3 é pra ele jogar. Mas o Praxedes e o Jair fazendo no meio é legal. As laterais, velho, são caras operários ali, vão correr, vão fazer o que dá e é basicamente isso. E no ataque também, o Peck tem que ser titular, né? O Peck tem que ser titular. O Orelhano finalmente conseguiu dar uma assistência, jogou bem, então talvez ganhe confiança. E é basicamente isso, não vou me estender muito não, rapaziada. Bom, um abraço pra quem ficou. Se esqueceu o like e viu até aqui, deixa aí pra nós e falou.